Bom, naquele momento anterior, nas perguntas que nós fizemos, eu adiantei bastante coisa, porque uma coisa está ligada com a outra. E eu gostaria de dar vamos dizer assim, uma finalizada, né, nesse tópico de liderança, porque uma masculinidade bíblica madura tem algumas características. E uma dessas características é a liderança. Eu vou pegar alguns textos que a gente já leu, vou passar rapidamente por eles, quem puder aí acompanhar, acompanha, para a gente poder avançar um pouco mais. Mas o primeiro aspecto dessa masculinidade, ser macho, ser homem, está relacionado à liderança. Essa é uma característica do homem, é uma característica da alma masculina, da masculinidade bíblica, como nós vemos na Escritura. E o primeiro texto que prova isso é 1 Coríntios 11:3, que a gente já leu. Mas abram aí. Que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Às vezes, quando eu falo sobre esse texto, eu sou professor de português latim, Eu sou professor de português, e a gente vê significado em tudo. E é interessante porque, se você olhar, não está em ordem isso aqui, Cristo, cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, Deus, o cabeça de Cristo. Se eu podia colocar em ordem, homem, cabeça da mulher, Cristo, cabeça do homem e Deus, cabeça de Cristo. Seria uma ordem crescente, ou uma ordem decrescente, Deus, Mas parece que está misturado aí, E às vezes a estrutura, ela mostra. A estrutura, principalmente textos poéticos, ela é importante, porque ela tem um significado. Não só as palavras, O interessante aqui é que ele coloca uma verdade no meio de duas verdades imutáveis. Cristo, cabeça de todo homem, Deus, o cabeça de Cristo. No meio dessas duas verdades, está uma que está diretamente ligada a essas duas. Que o homem é o cabeça da mulher. Eu não sei se a intenção de Paulo foi essa. Mostrar essa ligação que existe de duas verdades incontestáveis e que permanecem. E dentro dessas duas verdades, está no meio uma verdade também de igual valor. O homem é o cabeça da mulher. Ou seja, o homem nasce para ser um líder. É isso que o texto está dizendo. E essa liderança ela é estabelecida pelo princípio da primogenitura. Como o homem sendo o líder da família, o líder na família, o líder na igreja e o líder no Estado. Uma vez, falando sobre isso, uma pessoa disse, não, mas o homem não é, como é que se diz? O que a Bíblia fala de liderança é só na igreja e na família. Não! É na sociedade. No Estado. Então, o que eu vou falar aqui poderia ser considerado como determinadas funções deveriam ser exercidas somente por homens, entendeu? Na sociedade. Se você olhar as carreiras militares, você não vê palavras como tenenta. Não tem isso. Coronela. Hoje em dia parece que até tem, não sei. Por quê? Porque eram atribuições exclusivamente do homem. Presidente, não existe presidenta. Não dá para você transformar essa palavra em feminina. Ela é o partido presente do latim, da ideia de alguém que preside. E é exclusivamente masculina. Não dá para feminilizar essa palavra. Então, quando Deus estabelece todas as coisas, Ele coloca o homem como cabeça. Isso quer dizer que o homem ele deve assumir essas funções e a mulher deve acompanhá-lo. Por exemplo, o presidente da República. Ele tem a sua esposa. A sua esposa não é eleita, mas ela assume a função. Ela assume a função de relações públicas da República. Ela é a primeira dama. E ela tem funções sociais atribuídas à presidência, que são exclusivas dela. Isso, na realidade, mostra um conceito que é bíblico, que é estabelecido por Deus. Nós queremos mudar isso hoje em dia, A gente quer mudar isso. Aí você vê na liderança do país, na cabeça do país, homens, mulheres, e que não, porque hoje nós estamos abertos, aquela coisa toda.
Existem determinadas funções de autoridade que foram dadas aos homens. Quando a rainha da Inglaterra assumiu, né, houve um questionamento ali, né? Eu não sei quem conhece, quem sabe da história. Foi um momento meio complicado, não só ela, como outras mulheres assumindo. Por quê? Porque o entendimento deles que só quem podia ser rei eram os homens. Porque era um cargo de autoridade. Uma mulher não poderia estar à frente de uma nação. Ela poderia acompanhar o seu marido e teria sua função. Hoje está tudo mudado. E por que está mudado? Porque o mundo quer mudar aquilo que a Escritura estabelece. Mas não é para ser assim. Tá? Não é para ser assim. Quando Deus coloca o homem como cabeça, Ele estabelece o homem como líder na família, na igreja e também na sociedade. Então, não, só na igreja, não, é na sociedade também. Tá? As mulheres não deveriam assumir essa função. E é interessante que a Bíblia vai mostrar uma liderança feminina como uma, vamos dizer assim, como uma coisa vergonhosa. Juízo. Isso. Aí você tem 2 momentos na Escritura que você mostra isso. Lá em Juízes, com Débora, e aquele momento lá que é Baraque? É Baraque? Débora e Baraque, não é? Isso. Que ele diz assim, olha, eu só vou se você for comigo. E aí Deus lança um juízo por meio dela. E quando a batalha é vencida, a honra não vem sobre ele, vem sobre uma mulher. Isso como juízo de Deus. Um outro momento é Isaías capítulo 3. E esse texto é interessante. Deixa eu ver, Isaías. Eu nem ia comentar isso agora não, mas vale a pena tocar no assunto. Lá em Isaías capítulo 3 diz assim: porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e Judá. Isso aqui é uma palavra de julgamento, juízo. O sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Na realidade, essa expressão aí é uma expressão metafórica. Porque eu não sei qual é o contexto aqui preciso, mas esse sustento de pão e sustento de água foi retirado do povo também. Eles passaram necessidades e tal. Tudo por causa do pecado. Você vê lá Babilônia e outras coisas mais, juízo de Deus. Mas ele tá usando essa expressão de forma metafórica. Porque olha o que ele continua a falar. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices, o encantador. Ele diz que ia tirar o sustento da sociedade. Aí a provisão física, né, com relação ao alimento e com relação à liderança. Aí ele diz assim: dar-lhes meninos por príncipes e crianças governaram sobre eles. Não é que as crianças governaram, não. É que os homens que estavam à frente da nação eram meninos, não eram homens. Eram meninos como foi Acabe. Acabe era um menino, era uma criança. Quem é que mandava no reino ali? Jezabel. E olha o que ele diz. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Está dizendo que por causa do pecado de Judá, as coisas iam se inverter. É o que a gente fala, né? Aquele que está... Eu ia usar a expressão aqui, mas não vou usar, não. Aquele que está acima agora estaria abaixo. E o que está abaixo se inverteu. Quem deveria mandar agora está obedecendo. Houve uma inversão. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser: na casa de meu pai tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo essa ruína, naquele dia se levantará este a sua voz dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, nem me ponhais por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada. Ele começa a falar, veja lá o verso 12, começa a falar do juízo.
Os opressores do meu povo são crianças. De quem que ele está se referindo? Ao governo. E mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Então ele está dizendo, não é que as mulheres tinham assumido a liderança, mas elas estavam liderando por meio dos homens. Ou seja, elas mandavam nos seus maridos. Jezabel mandava no governo de Israel, não era Acabe. E Deus está dizendo que isso é juízo. Juízo. Agora, se isso é juízo, quanto mais uma mulher assumir a função de um homem, de liderança, é mais juízo ainda, como você falou. E esse juízo é lançado por Deus. Os homens que estarão à frente são homens fracos. Não são homens de verdade. Como o sogro de Moisés falou para Moisés, escolhe homens de verdade, que aborreçam a avareza, que sejam homens que temam ao Senhor para colocar na cabeça do povo. Esses homens aqui são crianças, porque não são homens de verdade. E eles são comandados por mulheres. E aqui a perspectiva é negativa, é pejorativa, é juízo. E por quê? Porque essa é uma função masculina. É lógico que na nossa família, as nossas esposas são nossas conselheiras. E devem exercer esse papel. Ninguém governa o lar sozinho. Mas ele não está falando disso. Quando ele fala de esposa idônea ali em Gênesis, ele está dizendo que ele vai colocar uma mulher que é igual a ele, competente, capaz, que vai auxiliá-lo para que ele cumpra os propósitos estabelecidos por Deus na vida da igreja, na vida da família, na sociedade. E isso significa que ela vai andar do lado dele, não vai estar acima dele. Então, quando uma mulher assume a casa, ela toma a liderança da casa, isso é juízo, isso é pecado, isso é errado. Pecado da sua mulher não, pecado seu. O Douglas Wilson, ele diz que o homem sempre vai falar no seu relacionamento a respeito sobre Deus. Porque o relacionamento do homem com a esposa é o mesmo relacionamento de Cristo com a igreja. É um exemplo claro na Escritura. O paralelo é esse. Você quer saber como marido eu devo me portar dentro de casa? Olha e vê qual é a atitude de Cristo como pastor, como profeta, como sacerdote, no meio do povo de Deus. Esse deve ser o paralelo do meu comportamento dentro de casa. Quando a mulher assume, você está deixando ela tomar um lugar, você está se omitindo. E segundo Douglas Wilson, você está apresentando uma imagem de Cristo que não é verdadeira. Porque todo casamento, toda família, relacionamento entre uma mulher vai dizer a respeito de Cristo. E aquilo que ele diz pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Porque toca nessa questão da liderança. A liderança é função exclusiva dos homens. Eles lideram juntamente com as suas esposas uma casa. Eles conduzem uma casa com a anuência, com a concordância. Elas vão andar do seu lado. Mas você é o responsável. Você é o líder. É você quem deve dar o caminho que elas devem seguir. E que caminho é esse? Da sua cabeça? Qual é a liderança que nós devemos exercer na vida das nossas esposas? Uma liderança bíblica. Uma liderança bíblica. Eu gostaria de falar como deve ser a liderança. Porque a gente fala em liderança, são muitas coisinhas, são muitos detalhes. Que é aquilo que a gente estava falando ali. Quando você começa errado aqui, é tipo efeito dominó. E a Bíblia mostra como nós temos que começar. Começa, sabe onde começa? No namoro. Na escolha de uma companheira. Eu vou meter o pau aqui, viu? Esse negócio de namorar sem ter emprego, sem ter trabalho, sem ter perspectiva nenhuma. Não, porque eu estou fazendo faculdade, daqui a 4 anos eu vou me formar. E começa a namorar com a menina. Está errado. Está errado. Na minha concepção e na concepção bíblica está errado. Pastor, está errado por quê?
Fala, papai. Tá errado por quê? Porque a Bíblia diz que namoro prolongado é quebra do 7º mandamento. É? Então, tá bom. Você gosta da menina? Pô, mantenha uma amizade com ela. Diga pra ela, olha, eu quero me casar com você, eu quero namorar com você. Vamos manter uma amizade, uma proximidade. Esse tempo que eu não posso assumir nenhum compromisso com você, porque eu não tenho condições. No dia que eu terminar a faculdade, eu começar um trabalho, que eu tiver condições, aí eu começo a manter um compromisso. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. A Bíblia não fala sobre namoro. Isso quer dizer que você não pode namorar? Não. Isso quer dizer que existem duas condições para o homem. Ou ele é solteiro, ou ele é casado. Se ele é casado, ele tem toda a liberdade e toda a intimidade, toda a liberdade para ter toda a intimidade com uma mulher. Quando ele é solteiro, ele não pode ter liberdade nenhuma para ter intimidade com ela. Essas duas condições. Não existe como os trapalhões, um tico-tico no fubá. Quem é do meu tempo sabe, né? Trapalhões, né? Não existe isso. Não existe. Entende? Não existe. Realmente não existe. Então, se você quer se guardar e preservar aquela pessoa que você ama e que você quer se casar, você vai fazer isso mantendo um compromisso, vamos dizer assim, platônico com ela. Ela sabe que você está interessado nela, você sabe que você está interessado, vocês estão caminhando, mas vocês são amigos, que vão andar mais próximo agora, que vão, mas vocês só vão se unir, se juntar e começar a ter intimidade no momento que vocês dizem, agora você é minha esposa. Esse é um assunto paralelo a isso aqui. Mas por que eu estou dizendo? Porque, como ele falou, é efeito dominó. Porque você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber quem ela é, se é uma menina crente, se é um homem crente, aí as coisas vão andar. Se ela está disposta a ser isso aqui. Eu me lembro na época, meu filho, ele estava procurando uma namorada, uma menina cristã e tal. E aí ele começou a se relacionar com uma menina que queria fazer prova para ser sargento do exército, da aeronáutica. A mãe dela fazia um gosto, assim, fora do comum, que ela se relacionasse com meu filho, Queria, achava ele um bom rapaz, de uma boa família e tal. E a menina também era uma menina joia e tal. E eu, falando, dando corda, isso aí, vai e tal. Eles conversavam, eles saíam juntos e tal, saíam com o pessoal da igreja. Aí ele entregou para ela um texto da Revista Os Puritanos, se eu não me engano, a sublime, tem até um livro, A Sublime Vocação da Mulher. Aí ela leu aquilo ali, ela disse, eu não quero ser isso aqui não. Eu não quero ser isso aqui não. Aí ela chegou para ele, os dois, então não dá pra gente continuar tendo essa amizade. Não que eles ficaram inimigos, não, mas a amizade deles tinha um propósito, eles se conhecerem, e firmarem um compromisso. E aí a coisa acabou ali. Continuaram sendo amigos, nunca mais se viram, porque o interesse deles era esse, mas a perspectiva dela era diferente da dele. Ele queria uma esposa, ele queria uma mulher que o acompanhasse, que ele fosse sua companheira, mãe dos seus filhos. Ela não queria isso, ela queria ter uma vida militar. Então eram dois mundos diferentes, e aí a coisa não caminhou. Eu falei isso porque aquele brincadeirinha, Eu falei isso porque ele disse isso. Porque tem que começar correto, tem que começar de lá, entendeu? Se o namoro já começa errado, se a perspectiva do namoro, do relacionamento entre um jovem que quer se casar, já começa errado, entendeu? A tendência é a coisa dar errado até o final, se isso não tiver um ponto aqui. Não, vamos parar aqui e agora a gente vai fazer diferente, vamos fazer certo. Entende? Então, assim, desculpa até fazer essa digressão, mas isso está diretamente associado à questão do relacionamento entre homem e mulher. Dura esse discurso, viu, Então, olha só, nós falamos que o homem é líder, mas como deve ser essa liderança? Como deve ser a liderança de um homem dentro da sua casa? Abra Mateus capítulo 20. Verso 20 e 21. Esse texto aqui é muito interessante, porque ele vai dar uma visão correta
da liderança bíblica que Deus exige de nós. Então aqui é o pedido da mãe de Tiago, em outro texto da Escritura é o pedido de Tiago e João, que eles chegam para o Senhor Jesus e dizem, eu quero sentar, Senhor, será que o Senhor nos permite sentar à direita ou à esquerda? Eles queriam um lugar de honra, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ter um lugar especial no reino de Deus. E aí os outros discípulos ficaram bronqueados com eles. Por quê? Porque eles também queriam. O desejo no coração deles era o mesmo. Aí o Senhor diz assim, lá no verso 20. Então Jesus... Opa, eu dei o texto errado. É 20, né? 20. Ah, tá certo. Tá. Na realidade é o verso 25. É o verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o princípio da liderança das Escrituras, como eu devo liderar, é sustentado no serviço, é servir. E o que significa servir? Eu, como líder, cabeça da minha esposa, salvador do corpo dela, protetor, né, do corpo dela, tá? Como devo exercer essa minha liderança? Abra 1 Pedro capítulo 3, verso 7, que você vai ver aí que o modo como você vê a sua esposa está diretamente ligado à sua liderança. Ele diz que a liderança é a liderança do serviço. Em outro texto muito interessante de João 13, né, Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, ele diz assim: vocês dizem que eu sou Senhor, e eu sou, e eu lavei os pés de vocês. Vocês precisam fazer a mesma coisa. Eu sou Deus, eu sei, vocês estão dizendo isso, eu confirmo isso. Mas eu estou servindo vocês, eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Entender que a liderança é um serviço, é diferente do mundo. Os líderes dominam, exercem poder. Você elege um governador, um prefeito, ele acha que tem dono, que ele é dono da sua vida. Ele está ali para servir você. Mas não é isso que acontece na nossa sociedade. Eles assumem uma posição e eles acham que são donos da minha razão e da minha vida. Não, não são. Eu não sou dono da minha esposa. Eu sou um mordomo. Ela é herança do Senhor. Ela não foi dada por Deus. E como é que eu devo exercer essa liderança? 1 Pedro vai dizer, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração, a palavra significa respeito, estima, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratar com dignidade, ou seja, honra e nobreza. Quando ele fala em parte mais frágil, eu me lembro, por exemplo, é lógico que a minha mulher é assim também, mas a minha filha, meus filhos eram pequenininhos, eu tenho 3 filhos homens, era tudo na base né? Vem pra cá. Aí chegou uma menininha, aí eu falava com ela assim, ia pra mãe chorar. Papai brigou comigo. Aí eu, o que foi? Querido, o que foi? Não sei, ela começou a chorar. Você brigou com ela? Eu falei, não. Meu amor, você tem que falar, ela é uma menina. Você não pode usar isso. A maneira como você fala com eles é uma maneira diferente. 3 homens, né, em casa. Aí vem uma menina. É completamente diferente. É completamente diferente. E com as nossas esposas também. É engraçado. Eu falava assim, ela tá na TPM, ela ficava revoltada. Mas era muito engraçado. Porque, assim, a semana, o mês todo eu brincava com ela, ficava zoando e tal, aquela coisa, levava numa boa. Quando chegava naquele período, eu falava uma coisa, ela começava a chorar, se sentia ofendida. Eu falei, mas eu falei a mesma coisa semana passada, brincando com ela. Aí eu fui descobrir que ela estava na TPM. Eu falava isso para ela, ficava mais com raiva ainda, né? As mulheres são diferentes, elas são mais frágeis, elas são mais emotivas. E como é que eu vou lidar? Eu preciso entender isso. Olha, eu vou dizer uma coisa, é difícil entender mulher, viu?
É muito difícil. Mas você precisa entender que ela é diferente, a maneira como você trata ela. E Pedro mostra como deve ser esse tratamento, fruto de uma liderança em que nós vamos considerar as pessoas que estão sendo lideradas por nós como superiores a nós. E a maneira de tratá-las é assim: respeito, estima. Aí ele diz, como parte mais frágil, tratar com dignidade, honra, nobreza, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que interessante isso. A comunhão com Deus que você tem, porque oração, se interromper oração, há duas possibilidades aí, de você estar orando com a sua esposa e essas coisas se interromperem porque houve há uma situação constrangedora, elas estão ofendidas com você porque você tratou indevidamente, ou, que eu acho que é a segunda opção, a sua oração com Deus fica interrompida. Por quê? Porque você está pecando contra a sua esposa. Aí você lembra de Isaías 59. A mão do Senhor não está encurtada, nem os seus ouvidos surdos, mas é que as vossas iniquidades fazem separação. Ele diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. A maneira como eu trato e como eu lido com a minha esposa vai demonstrar a minha liderança. E essa liderança é uma liderança de serviço. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, ele vai nos ensinar que esse é um princípio bíblico que deve ser usado em toda a igreja, em todos os relacionamentos. Ele diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E aí Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4, ele vai dizer assim, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se nós entendermos que o nosso relacionamento conjugal, a maneira como nós vivemos dentro de casa, representa a nossa vida cristã, nós vamos entender que esse princípio deve ser levado para dentro de casa. Ou seja, como é que eu devo tratar a minha esposa? Eu devo tratar ela como se ela fosse superior a mim. Como é que a minha esposa deve me tratar? Ela deve me tratar como se eu fosse superior a ela. Funcionalmente há essa superioridade. Só funcionalmente. E a sociedade funciona assim. Aqui você pode estar subordinado a alguém, mas lá fora você é um líder sobre outras pessoas. E a sociedade é assim. Hoje você está numa função de submissão, amanhã no seu trabalho, na sua escola, em qualquer outra função, está numa função de autoridade. E o tratamento deve ser o mesmo. Como é que eu devo tratar o meu irmão? Como é que eu devo tratar a minha esposa? Como se ela fosse superior a mim mesmo. E é engraçado porque quando você percebe que uma pessoa tem autoridade sobre você, como é que você vai chegar falando com ele? No trabalho, você chega e abre a porta. Ô chefe, olha só! Não é assim que você fala com ele, né? Você vai entrar, com licença, de mansinho, e vai falar com ele, né? Por quê? Porque ele está acima de você. Mas essa mesma atitude, esse mesmo comportamento você deve fazer com seus filhos, com sua esposa. Existem pais que tratam filhos como cachorro. Você tem que olhar para o seu filho e perceber no trato que ele tratá-lo de forma que ele seja superior a você mesmo. É lógico que você não vai deixar, como muitos pais deixam, os filhos mandarem em você. Não. Você tem autoridade sobre ele. Você é o pai. É você que vai dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. E se necessitar eles obedecerem, você vai discipliná-lo, como a Bíblia diz quem fazer. Porque eles precisam aprender isso. Mas como é que você vai tratar o seu filho? Com dignidade, com respeito. Eu falava isso às vezes quando dava instruções sobre a vida familiar, no trato com os filhos, porque eu via isso. Havia isso às vezes muito próximo de nós. Nossos filhos são irmãos em Cristo. E a maneira como nós devemos tratar é com amor, com carinho, com cuidado.
E essa é a maneira que nós devemos tratar todos. O pastor deve tratar assim a ovelha deve tratar assim o pastor, e assim sucessivamente. Os filhos, os pais, os filhos. Porque esse é o princípio da palavra de Deus. Considerar os outros superiores a mim mesmo. Não ver o meu interesse, mas o interesse deles em primeiro lugar. É isso que a Escritura diz. E esse é um princípio para ser estabelecido também dentro de casa. Albert Moller, ele tem uns comentários a respeito da liderança, da masculinidade do homem. E nesse, eu não sei se é um artigo dele ou um livro, porque ele tem tanto artigo, acho que eu tirei isso aqui do artigo dele. Mas ele tem livros nessa área, muito bom. Ele diz assim: a liderança espiritual de um homem não é questão de poder ditatorial, e sim uma liderança e influência espiritual, firme e confiável. Um homem tem de estar pronto para liderar sua esposa e filhos de um modo que honre a Deus, demonstre piedade, inculque o caráter cristão e leve sua família a desejar a Cristo e a buscar a glória de Deus. E nessa ótica, a maturidade espiritual de um homem será também a marca de uma masculinidade bíblica cristã evidenciada na sua liderança. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz assim: não exorte aos mais velhos, né? Literalmente ele vai dizer assim: não exorte aos mais velhos, trata-os, admoesta-os como a pais, as senhoras como a mães, as mulheres como irmãs, com toda pureza, os homens como irmãos. Quem era Timóteo? Timóteo era autoridade na igreja, ele era pastor da igreja, como Paulo diz que ele deveria tratar. Ele deveria tratar aquelas pessoas, chamá-las ao arrependimento, admoestá-las, dizer que elas estavam erradas. E qual era a postura dele? De alguém que está conversando com alguém que é superior. No momento em que você considera ele como um pai, ele está dizendo: olha, quando você for chamar a atenção de uma pessoa mais velha, faça isso como se você estivesse falando com seu pai, com todo cuidado, com todo respeito, por ser uma pessoa mais velha. E não só para o mais velho, mas até aquele que é igual a ele. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Por quê? Porque na sua liderança, ele deve amar a sua esposa e não exercer domínio. A ideia de domínio aí é uma ideia negativa, de poder. Um poder que você tem que utilizar pela força. E esse tipo de coisa não pode ser nem exercido com os nossos filhos, né? Eu não vou ter oportunidade de falar isso, mas a gente abre umas janelas assim. Pais que precisam, se utilizar da força, entendam o que eu estou querendo dizer, para que os seus filhos obedeçam, é porque eles não têm autoridade. O que isso quer dizer? Eu chego para meu filho e digo assim: meu filho, não faça isso. Ele tem que, na primeira vez que ouvir a sua voz, como é com Deus, obedecer. Eu não posso ter que falar 3, 4 vezes com ele, ele não me atender, e aí eu ter que forçosamente dominá-lo pela força. Isso mostra falta de autoridade, mostra que essa criança não foi treinada, ou que não está em treinamento. Porque você tem que falar com ele, e ele, na mesma hora, precisa obedecer a você. Tinha o meu pastor, ele era muito engraçado nesse sentido. Ele dizia assim: vamos ver quantas vezes você vai falar com ele e ele vai te obedecer. Aí ele ficava mexendo comigo, né? Ele participava muito da nossa vida familiar. Eu chamava a atenção do meu filho: vamos ver se ele vai atender na primeira vez. E não atendeu, o que você vai fazer? Aí ele ficava implicando. É lógico que a gente disciplinava os nossos filhos, né? Ensinava eles: olha, papai falou com você, você precisa atender, você precisa obedecer. Levava no quarto, conversava com ele, disciplinava, orava e tal. É todo um princípio que a Bíblia nos chama a ter. Mas ele dizia assim: se seu filho estiver na janela de um apartamento, de um local, do 10º andar, e você disser para ele assim: sai daí, ele vai sair. Se ele não te obedecer na primeira vez que você falar, ele vai morrer, porque ele vai cair lá de baixo.
E é assim que você deve treinar seu filho, para que ouça a palavra do Senhor quando ele for advertido. Que a primeira vez que ele for advertido, ele vai ouvir e vai obedecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ensinar aos nossos filhos a nos obedecer, a ter uma obediência e submissão voluntária. E no caso das nossas esposas, é lógico que o nosso relacionamento com elas, a nossa liderança, é completamente diferente dos nossos filhos. E a Escritura diz que nós devemos amar as nossas esposas, não exercer poder, um poder ditatorial, mesmo porque a submissão é voluntária. A Bíblia diz isso claramente. Você se submete porque você quer, porque se você não quiser, ele não vai se submeter. Não tem jeito. E ele, como esposo, ele deve fazer a sua esposa desejar ser submissa. Como Cristo faz com a igreja. Então, a maneira como você lida, como você lidera a sua casa, como você se relaciona com a sua esposa, ela é sua companheira. E ela está debaixo da sua proteção. Deve fazer com que ela deseje essa submissão. Deseja essa submissão. Ela deseja ser submissa a você, seguir os seus passos, porque ela confia na sua direção. Assim, a gente não vai poder traçar todos os aspectos na família, os problemas que a gente vivencia, mas lá em casa, minha mulher tem uma personalidade muito forte. E eu sou um cara muito tranquilo. Muito tranquilo. Mas eu não sou banana, né? Realmente não tem jeito. Acho que não vou dizer que sou perfeito nisso não. Mas a gente vai conhecendo o Evangelho, né? E vai tomando conhecimento de algumas coisas. Você tem que mudar, não tem jeito. Você tem que corresponder àquilo ali. Porque aquilo ali representa a sua vida. E não só a sua, mas com a vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. E a minha esposa aprendeu a confiar em mim. Poucas vezes, eu sempre queria que ela concordasse em tudo comigo, mas poucas vezes ela não concordava. Tinha algumas coisas que ela não concordava. Aí eu exercia a minha autoridade. Eu falava, querida, olha só, a gente vai seguir esse caminho. Eu queria muito que você concordasse comigo, mas você não concorda, mas a gente vai seguir esse caminho. Eu vou responder diante de Deus. Aí ela fala assim, olha, Hebe, eu vou seguir o que você está falando, eu vou confiar em você, porque, uma vez ela disse isso, porque mesmo não concordando com você, eu me sinto tranquila com a sua liderança. É lógico que isso não vai acontecer, às vezes não vai acontecer dessa forma. Mas pela maneira como você vive, essas coisas vão acontecer. Pela maneira como você lida com a sua esposa. Ela olhando e vendo para você. A sua preocupação com a família, com a vida espiritual deles. Mesmo que ela não concorde, ela vai ficar segura e vai seguir a sua direção. Porque essa é a vontade de Deus para a vida dela. Olha o que Albert Moller ele nos diz a respeito disso. A Bíblia é clara a respeito da responsabilidade do homem em exercer maturidade e liderança espiritual. De fato, essa maturidade espiritual demanda tempo para ser desenvolvida. Bem como é um dom do Espírito Santo agindo na alma do crente. Você não acha que você vai casar hoje e você vai ser o bambambam. Não vai. Um rapaz aqui veio conversar comigo de um problema que ele vivenciou em casa. Eu falei, cara, eu passava por essa mesma situação. Eu aprendi a lidar com isso da forma certa. Aprendi, que, por exemplo, às vezes, numa discussão, assim, discussão entenda, que a gente fala discussão no meio cristão, infelizmente, não é aquela discussão de debate onde um e o outro têm posições diferentes, então ali, não é briga e um batendo no outro, porque infelizmente isso acontece. Não deveria acontecer. E um dia falando isso, minha esposa, melhor você explicar o que é discussão em casa, viu? Porque o que você vê por aí é mulher gritando, marido gritando com mulher, batendo porta, é coisa assim, um batendo no outro. Então a gente tem a necessidade de explicar. Discussão é quando você tem uma posição e ela tem outra e vocês estão ali, não concordando.
Até esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Eu acho que é o cansaço. É o cansaço. Mas vamos voltar aqui ao que o Moller diz e, se eu lembrar, eu volto. A Bíblia é clara a respeito da responsabilidade do homem exercer maturidade e liderança espiritual. De fato, essa maturidade espiritual demanda tempo para ser desenvolvida, bem como é um dom do Espírito Santo agindo na alma do crente. As disciplinas da vida cristã, incluindo oração e estudo bíblico sério, estão entre os meios que Deus usa para moldar um rapaz em um homem e trazer maturidade espiritual à vida de alguém que tem a responsabilidade de guiar uma esposa e uma família. Agora eu lembrei, nós precisamos ser crentes no nosso relacionamento. Aí esse rapaz perguntou, aí a gente começa a discutir, aí ela bota no bolso, porque ela tem argumentos, eu estou certo, mas é o que acontece comigo também. Aí o que eu faço? Sabe o que você faz? Deixa ela falar. Não discute. Não fala mais alto, porque você vai perder a razão. Espera o momento apropriado, deixa ela argumentar e depois você pensa no que ela falou. E aí, quando as coisas estiverem calmas e tranquilas, você chama a sua esposa. Diz assim, querida, olha só, sabe aquilo que você falou e tal? Você está errada. Por isso, isso, isso. Ela vai olhar assim para você, tá bom, querida, desculpa. Ela vai ser isso que ela vai fazer, se ela for uma mulher cristã. Por quê? Porque saiu daquele momento de tensão. Muitas vezes, nessas discussões, eu queria me explicar, acabava me alterando, ela acabava se ofendendo, mas não é isso que eu queria dizer. Aí saía chorando. Eu aprendi, falei, cara, eu não vou mais discutir. Se tiver uma diferença, eu vou apresentar. Se ela se exaltar no bom sentido e tal, apresentar argumentos, que eu vou ficar assim, poxa, cara, acho que ela tem razão, será que eu estou errado? Eu sei que eu estou certo. Vou ficar calado, deixa ela falar, porque a gente não consegue discutir com mulher. Ela sempre tem argumento, ela sempre coloca a gente no bolso. Aí no momento certo eu vou sentar com ela e vou falar assim, querida, não era assim, assim e tal. E ela vai aceitar. E muitas vezes eu tive que fazer isso, começando por mim. Querida, me perdoa. Eu errei por causa disso, eu falei assim com você, eu me excedi e tal, eu ofendi você, não era a minha intenção ofender com aquelas palavras. Aí você vai ter que dizer, mas eu tô... É difícil, porque é como se ela não... Muitas vezes ela não vai ouvir o seu perdão. Então a melhor coisa que tem é você se calar, pensar um pouco. No momento em que os ânimos estiverem bem frios, você chama e vai conversar com ela. E com certeza você vai apresentar os seus pontos e se você tiver razão, ela vai dar razão a você. E com isso, o que você mostra? Você mostra o princípio da vida cristã exercido ali na vida do dia a dia. E é isso que vai fazer a diferença. Estava conversando com um casal, eles estavam com problemas, um casal cristão. A mulher ficava batendo no marido, batendo mesmo. Eles discutiam ao ponto de um meter a mão no outro. E eles queriam, eles sabiam que estavam errados e tal, estavam procurando ajuda. E eu disse para eles claramente, sabe o que está faltando para vocês? Vida cristã. Porque você tem nesses livros, o marido faz assim, o marido faz assado, a mulher faz assim, passa o tal. Tá bom, não vou dizer que isso seja ruim. Não. A maneira como você deve falar com a sua esposa, algumas coisas que, alguns detalhes no trato, isso é importante. Mas não é isso que vai sustentar uma relação. O que vai sustentar a relação é a fé de vocês. É o exercício da vida cristã dentro de casa, é perdoar, é esquecer. É pedir perdão quando errar, é reconhecer os seus erros. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer com que esses passos, essas coisas práticas que nós fazemos, que esses livros de autoajuda fazem, vão surtir efeito, porque o problema está no coração. No coração do homem. E nós precisamos reformar as nossas vidas. Se a gente quer ter uma família, segundo o propósito de Deus, uma família que dê certo, que prospere, a gente tem que olhar para a Escritura e ver que devemos viver a vida cristã dentro de casa, com as nossas esposas, com os nossos filhos,
né? Pedindo perdão, mostrando vida de piedade, né? Exercendo uma liderança piedosa e bíblica, e reconhecendo os erros. Como é difícil reconhecer erro. Cara, acho que a coisa mais difícil que tem é um homem reconhecer um erro para sua esposa. Ah? Como é difícil isso. Às vezes você tem até razão na situação, mas você errou e aí você fica pensando, não vou pedir perdão porque eu vou fragilizar e tal. Não é assim que funciona. Para você corrigir alguém, você precisa se corrigir primeiro. Se você não se corrige, como é que você vai poder corrigir alguém? E com as nossas esposas não é diferente. E essa é a maneira como nós devemos liderar. E é isso que significa liderança bíblica na Escritura. Ah? Mas ela não para aí. O pai, eu falei da esposa, no trato com a esposa. Mas o homem, no ambiente familiar, ele é o líder espiritual da família. Ele é aquele que deve dirigir e estar à frente da vida espiritual da família, ou seja, esposa e filhos. Abra Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2. Abra aí. Olha o que a Escritura diz. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Para quem que ele está falando? Para os pais. E que pais são esses? Os homens. Os homens. Os homens são responsáveis pela condução espiritual da família, pela educação religiosa dos filhos. Ele é o responsável e ele deve estar à frente. A gente fala em culto doméstico. A gente é meio preguiçoso. Os homens são meio preguiçosos com relação ao culto doméstico. O que as nossas esposas, como auxiliadoras, devem fazer? Querido, está na hora do culto. Vamos fazer o culto doméstico? Essa é a posição delas. Aí você vai, é verdade, querido. Vai pegar a Bíblia, reúne a família. E aí toma a direção do culto. Mas se você é uma pessoa diligente, que às vezes não tem necessidade de ser lembrado, você sabe que naquele dia e naquela hora você vai reunir a família, vocês vão louvar ao Senhor, vocês vão ler um texto da Escritura, vocês vão ler um texto de um livro, vocês vão ler o catecismo maior ou o catecismo menor, vão instruir a família ali em 1 hora, 40 minutos, um momento familiar em que vocês vão cultuar devocionalmente, domiciliarmente e devocionalmente em casa. Isso é responsabilidade sua. Às vezes você chega em casa, cansado e tal, e aí tem que fazer o culto doméstico. Isso não pode ser um peso na sua vida. Porque a vida dos seus filhos depende disso. A vida da sua família depende, e essa é uma responsabilidade sua. É lógico que as nossas esposas em casa, elas têm mais tempo com os nossos filhos, vão instruir, vão ter um momento lá, que ela vai parar de fazer tudo que ela está fazendo e vai sentar com o filho, com a menina, vai brincar com ela, vai ler a palavra de Deus com ela, vai ler um livro com ela, mas à noite a família vai estar reunida. E é interessante quando a gente cria esse hábito, chega uma fase na vida familiar que cada um tem um horário. Você chega às 7 horas, seu filho chega às 10, o outro chega às 11. Às vezes o outro nem chega. Saiu do trabalho e foi para a faculdade. Nem chegou ainda. E aí, como é que faz? Se você não tiver implantado isso na infância, entendeu? Chega nessa idade, Bíblia, só na igreja, só no dia do Senhor. E se for, Às vezes eu passava, subia em casa, porque o primeiro andar é a garagem, o escritório, e o segundo andar é a casa. Aí eu passava assim nos quartos, estava vendo meus filhos lá, lendo a Bíblia, fazendo a devocional deles. Porque os horários deles eram diferentes dos nossos. E todos eles tiveram esse hábito, guardaram, porque fizeram isso os pais. Mas vai chegar um momento que a gente não vai ter condições mais de reunir a família, então vamos reunir enquanto a gente pode. Mas o hábito, o comportamento vai continuar.
E eles vão perceber que isso é importante para a vida deles. Tá? Essa é uma responsabilidade nossa, pais. Abre Salmo 78, verso 2. Olha o que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Pais aqui se referem a, literalmente, no texto hebraico, homens ou chefes dos clãs. Não se refere a homem e mulher. Com isso ele está dizendo que a liderança espiritual da família é dos homens. Salmo 78, verso 2. É o 3? Ah? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e as maravilhas do que fez. A palavra aí no original é papais, é chefes de família, ou chefes dos clãs, que na realidade significa a mesma coisa, né? Antigamente as famílias se reuniam, verso 3, se reuniam, né, em clãs, ou seja, você tinha o pai, tinha os filhos, né? E às vezes os filhos casados faziam parte daquele clã, e o pai, né, chefe daquele clã, que conduzia a vida espiritual ali da família, todos juntos, todos reunidos. Tá? A Escritura vai mostrar textos claros que é o homem que conduz a vida familiar na lei de Deus. A disciplina da casa é governo dele também, dos homens. Suas esposas, tanto numa coisa quanto na outra, são suas auxiliadoras nessa tarefa. Mas a responsabilidade é dos homens perante Deus. Abra Efésios capítulo 6, verso 4. Esse texto é muito interessante porque na nossa língua a gente não vê essa diferença. No texto em inglês, na King James ou qualquer outro texto bíblico, tradução da Bíblia em inglês, esses termos aí são bem claros, você consegue perceber claramente a diferença. No grego, no original também. Lá no capítulo 6, no verso 1, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Aí o verso 4, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. Parece na nossa língua que ele está falando da mesma coisa. Não. Pais aqui no verso 1, se você pegar a sua Bíblia em inglês, que é mais fácil, né? Parents significa homem e mulher. Tá? Mas pais aqui no verso 4 é pater. Ele se refere aos homens. Tá? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, que os filhos devem obedecer tanto ao pai quanto à mãe. Honra teu pai e a tua mãe, você vê lá no verso 2. E aí no verso, e vós pais, e vós homens, não provoqueis os vossos filhos a ira. Por que ele diz isso? Porque a responsabilidade da condução do lar, da disciplina do filho, é do homem. É do homem. E é isso que Paulo quer chamar a atenção. Você, homem, é responsável pela disciplina do seu filho. Pela disciplina e a demonstração no Senhor. Então nós precisamos saber usar a disciplina bíblica. O uso da vara, como a Escritura diz. Por quê? Porque a disciplina bíblica, a disciplina física, segundo as Escrituras, é o paralelo, a imagem da disciplina de Deus no seu povo. Quando você está exercendo uma disciplina que tanto tem um aspecto da vara, quanto do ensino, da correção e da instrução na mente, e é isso que quer dizer a demonstração aqui, é um reflexo, uma imagem da disciplina de Deus na vida do seu povo. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 9, a palavra de Deus diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perceberás. Deus os trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de todos se tem tornado participante. Logo sois bastardos e não filhos. E além disso, tinham os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitavam. Não havemos de haver estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então veremos. Estava dizendo assim: um pai que ama o seu filho, ele corrige. Ele açoita, ele corrige com a vara. Como Deus faz com o seu povo.
E a disciplina que eu exerço em casa deve representar a disciplina de Deus, de Cristo na vida do seu povo. Aí você já peraí. Então o meu conceito de disciplina, de corrigir meu filho, está errado. Por quê? Se eu tenho que disciplinar meu filho, e essa disciplina tem que ser a mesma, semelhante àquela que Deus exerce na nossa vida, tem alguma coisa errada. E o livro de Provérbios vai dizer como você tem que disciplinar seu filho. Simone escreveu um livro sobre isso. Foi proibido. Tá? Foi proibido por quê? Porque o mundo de hoje rejeita a palavra de Deus. Tá? E a correção do filho, correção física, que no contexto bíblico é um ato de amor. É um ato de amor. Porque a palavra que Paulo usa aqui, quando ele diz criar uma disciplina, uma demonstração, é de uma ama que acaricia seu filho. Então, tem alguma coisa errada com a minha disciplina. Por quê? Porque eu machuco meu filho, eu saio com raiva, meu filho sai aborrecido, chorando. Tem alguma coisa errada aí. A minha esposa, ela escreveu um livro sobre as nossas experiências nessa área e foi proibido. Foi proibido. E foi usado de forma distorcida. Porque essa lei da palmada diz que o pai não tem direito algum em corrigir o filho fisicamente. Mas isso não tem precedente na história. Não tem precedente na história. Na história da humanidade. Os pais sempre corrigiram os filhos. E hoje essa maldita sociedade está tirando de nós um instrumento que é divino e que nós precisamos exercer na vida dos nossos filhos da maneira como a Bíblia fala. Ontem eu citei uma carta que meu filho escreveu, que a Simone colocou no final do livro. E ele disse, eu nunca não me lembro nos momentos de disciplina, meu pai me batendo de forma grosseira, nervoso, irritado. Não lembro nada disso. A única coisa que eu lembro, porque essas coisas não existiam, é ele falando de textos bíblicos para mim. E é interessante, né? Porque quando você lembra daquela, eu lembro daquela surra que meu pai me deu. Quando você lembra daquela surra que seu pai te deu, que sua mãe te deu, provavelmente, essa surra, como todas as outras que você deu anteriormente, não tiveram valor algum. Porque o que eles devem lembrar é do cuidado e da instrução, do amor que estava envolvido naquele momento. E foi isso que, pela graça e pela misericórdia de Deus, os nossos filhos se lembram nessa nossa caminhada de disciplina bíblica. Abra 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. E você vai ver que Paulo, falando a Timóteo sobre a liderança dos homens na igreja, a questão familiar é essencialmente importante. Na antiguidade, um homem que governava bem a sua casa, ele era reconhecido como um homem capaz de governar uma cidade, de estar à frente de um grupo, porque ele demonstrava zelo, cuidado e governo na família. E aí você vê, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí Paulo, falando a Tito, ele vai dizer assim, falando da mesma função, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Por quê? Porque os nossos filhos, eles vão expressar aquilo que eles aprenderam em casa, a maneira como eles foram conduzidos. E uma vez que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina de meditação do Senhor e ensiná-los na lei de Deus, eles jamais vão poder ser dissolutos e insubordinados.
E uma coisa que nós precisamos aprender com a disciplina bíblica, apesar de não estar falando especificamente sobre isso, é que com a disciplina nós não vamos tornar os nossos filhos impecáveis. Nós vamos torná-los submissos. Porque quando eles forem advertidos, eles vão se submeter. Eles vão reconhecer o seu erro. E, ultimamente, há um tempo atrás, eu vi como isso é uma verdade. Nós tivemos que excluir da comunhão da igreja 3 casais. 3 casais. Que não se submeteram, jovens, que não se submeteram à autoridade e à direção da igreja, do conselho da minha igreja. E nenhum deles tinha uma liderança dentro de casa. Um deles até dava bronca na mãe. Dava bronca na mãe, gritava, como se ela fosse filha dele. Ou filha não, né? Porque nem filha você nem trata assim, né? E a gente vê a diferença. Eles foram advertidos. Olha, isso é errado, isso é pecado e tal. Esse caminho que vocês estão caminhando e tal. Teologia, né? Porque eles se achavam os teólogos reformados. Né? Conheceram a fé reformada da forma como conheceram um dia desses. E eles não se submeteram. Não se submeteram. Você via no rosto deles a insubmissão. E quando você olha para a vida deles, você vê, não tiveram pais que representaram a autoridade na vida deles. Quando nossos filhos são dissolutos e insubordinados, eles mostram que há uma falha na nossa condução. E eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos, não. Mas ele está falando aqui porque, de uma forma ou de outra, você sempre é insubordinado em uma ou outra situação. Mas ele está falando de um caráter aí. São pessoas que são assim, insubordinados e dissolutos. E aí eles mostram uma falha gravíssima na condução dos pais com relação aos filhos. E um homem, para exercer essa liderança, ele tem que ser maduro espiritualmente para ser um marido e um pai responsável, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero citar mais uma vez Albert Mohler. Ele diz assim: a verdadeira masculinidade não é questão de exibir características supostamente masculinas destituídas do contexto de responsabilidade. Na Bíblia, o homem é chamado para cumprir seu papel de marido e pai, a menos que ele tenha o dom do celibato para o serviço do Evangelho. O rapaz cristão deve almejar o casamento e a paternidade. Essa é com certeza uma afirmação contrária à nossa cultura, mas o papel de marido e pai é essencial à masculinidade. O casamento é incomparável em seus efeitos sobre o homem, visto que canaliza suas energias e direciona suas responsabilidades à consagrada aliança do casamento e à educação amorosa da família. Os rapazes cristãos devem aspirar a ser aquele tipo de homem com o qual uma moça cristã se casaria alegremente, a quem os filhos obedeceriam, confiariam e respeitariam. E é isso que Deus exige de nós. Agora, para exercer esse papel aqui, a gente precisa conhecer. Precisa conhecer o quê? Em primeiro lugar, a Deus. Em primeiro lugar, conhecendo a Deus, como diz Calvino, nós vamos conhecer a nós mesmos. O estudo da palavra de Deus, o desejo por ouvir pregações, pela leitura, porque os homens serão aqueles que vão conduzir os seus lares. Então eles precisam conhecer a vontade de Deus para a vida deles e para a vida das suas famílias. Independente do conhecimento que a sua esposa tenha, bíblico, você precisa ser capacitado para dirigi-la e dirigi-los. Uma vez eu ouvi um teólogo dizendo que nem todo homem pode estar à frente de uma mulher. Porque é uma mulher que é conhecedora da palavra de Deus, uma mulher que tem um espírito de liderança, ela não vai se sentir conduzida com um homem falho, com um homem que não tem esse mesmo desejo. Não é assim que a gente se aproxima de uma pessoa porque ela tem coisas
afinidades, né? Ela não terá a condição de ser guiada, porque aquele homem está aquém daquilo que ela necessita. Aí a gente vai voltar lá atrás de novo, na escolha do cônjuge, antes de tudo. Tudo começa lá, não tem jeito. E se nós queremos ser o mínimo daquilo que o Senhor nos chamou para ser, nós precisamos tomar um passo. E que passo é esse? Na direção de sermos homens de verdade. E como vocês serão homens, como nós seremos homens de verdade? Quando estivermos conduzindo não somente as nossas vidas, mas a vida dos nossos filhos, das nossas esposas, conforme a palavra de Deus. Essa responsabilidade está sobre os ombros de vocês. E assim, a partir disso, vocês estarão capacitados para exercer o governo dentro da Igreja de Cristo. Porque Paulo fala, se um homem não consegue governar a sua casa, como ele vai governar a Igreja de Cristo? Percebam que uma coisa é o pressuposto para outra. E tudo vai começar na palavra de Deus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E queremos, ó Senhor Deus, diante desse primeiro momento que nós tivemos, sermos despertados para buscar na Sagrada Escritura, Pai, aquilo que o Senhor espera de nós, como homens, como líderes, ó Senhor, em nossas famílias e, consequentemente, em nossas igrejas. A Escritura nos diz que o currículo que nós devemos ter, ou seja, o sinal que nós devemos ter de uma boa liderança da igreja, é que somos bons líderes dentro das nossas casas, governando as nossas casas no temor do Senhor, os princípios da palavra de Deus, ó Pai. Sendo aquele, Senhor Deus, líder que reflete a imagem de Cristo na vida da sua família. E nós entendemos que nós só vamos conseguir isso, Senhor, se o Senhor assim nos ajudar, se o Senhor assim nos capacitar, se o Senhor nos der forças, ó Senhor, disposição e coragem, Senhor Deus, para vivermos o Evangelho dentro dos nossos lares e, consequentemente, sermos instrumentos de Deus na igreja. Fica com o Senhor o teu povo, Senhor Deus. Nos capacita, Senhor, a isso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.